em 10 minutos, 20 minutos, porque Ele é o próprio Deus, amém? Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 41. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 41. E eu peço, creio que seja a última vez, eu acho que não, ainda vai ter mais uma vez, para que os irmãos fiquem de pé, amém? Para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, a palavra de Deus fala assim conosco nesta noite. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém? Podem assentar em nome de Jesus. Papai querido, eis aqui a tua poderosa palavra, ministra conosco o Espírito Santo, revela Cristo em nossos corações, que a tua palavra ela possa produzir o efeito para o qual ela é enviada nesta noite, que esta palavra possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um em nossos corações. Papai querido, toma o teu lugar, o púlpito é do Senhor, a palavra é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, o pastor é do Senhor, a unção é do Senhor, tudo é teu. O Senhor tem primazia nesta casa, o Senhor tem primazia em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esta rica oportunidade, no poderoso nome do Senhor. Amém e amém. Amém, meus queridos? Amém. Irmãos, vamos aprender um pouco com essa palavra, amém? Aqui, essa palavra que nós acabamos de ler, ela relata um acontecimento nos tempos do menino Jesus, amém? A palavra diz que Jesus, ele estava debaixo da autoridade dos seus pais, de José e de Maria, amém? Vocês conseguem imaginar isso? Jesus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, debaixo da autoridade de seus pais. Esse é o Deus que nós servimos. Ele respeita as ordenanças e principalmente a sua palavra. Ele diz aos pequeninos: obedecei ao seu pai e à sua mãe. E desde os 12 anos, Jesus Cristo, ele não só pregava a palavra, não só nos orientávamos como deveríamos nos portar, mas ele mesmo se fez ali como exemplo, amém? E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, e conforme eu for falando aqui, eu quero que vocês comecem a imaginar algo que às vezes é cotidiano nas nossas vidas, amém? Jesus, 12 anos,
debaixo ali da autoridade de José, seu pai, carpinteiro, debaixo ali da autoridade da sua mãe, Maria. E, meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é da linhagem dos judeus. E nós sabemos também que tudo aquilo que ocorre no meio do povo de Deus é debaixo da orientação de Deus. E, meus irmãos, naqueles dias, eles estavam comemorando a Páscoa. E todos aqueles que moravam nas cidades circunvizinhas ali de Jerusalém, subiam a Jerusalém para participar desta festa chamada Páscoa. Em hebraico, meus irmãos, a palavra Páscoa significa Pasesh, traduzido é Pasesh em hebraico, e o significado desta palavra, o significado dela é passagem. Amém? E o primeiro dia que o povo judeu comemorou essa festa foi debaixo da orientação que o próprio Deus havia dado a Moisés. Aqui, meus irmãos, é aquela passagem ali aonde o povo de Deus, eles estavam saindo da escravidão do Egito e indo para a terra prometida, Canaã. E Deus fez assim como havia cumprido a Abraão. Amém? E ali, Deus constituiu que o povo dele se reunisse nesse determinado tempo de festa e comemorassem essa vitória do povo de Deus. Era uma forma de passar, meus irmãos, a instrução do pai para o filho. E o pai falava com o filho: olha, nós comemoramos dessa forma, nós nos alimentamos do cordeiro dessa forma, né? Nós ali, aconteceu que o Senhor nos orientou a passar o sangue dessa ovelha nos umbrais das nossas portas, das portas dos nossos pais, e o espírito da morte não teve poder sobre os nossos. E assim a palavra de Deus era transmitida através da cultura, através, meus irmãos, desse acontecimento. E Jesus Cristo, meus irmãos, se encontrava junto ali a seus pais, fazendo aquilo que era a orientação do próprio Deus, comemorando a Pasesh, comemorando a passagem, né? Comemorando ali a libertação do povo do Egito. E ali, meus irmãos, eles fizeram ali eles foram para essa festa. Ali tinha toda uma cerimônia para aquela festa ali, né? E passado tudo isso, meus irmãos, agora chega o momento de retornar para casa. Chega o momento, meus irmãos, de voltar para os seus afazeres. E ali, eu creio, meus irmãos, que era como uma grande multidão, porque vinham pessoas de todas as partes, e tanto na chegada quanto no retorno também. Creio eu, meus irmãos, que eram muitas pessoas também seguindo o destino ali de suas casas. E ali no meio estava José e Maria. Até que chega em um determinado momento, eles já haviam caminhado, a palavra do Senhor diz que a distância de um dia, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, era a pé mesmo, era na sola. Já tinham caminhado ali a distância de um dia. E Maria chega para José e fala: José, cadê Jesus? E Maria fala com José: não sei, pensei que ele estivesse com você. E ali, meus irmãos, houve ali um desespero ali entre eles ali. E tanto José quanto Maria começaram a perguntar para seus amigos, para seus parentes, aonde estava Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Ficaram desesperados. Amém? Ficaram desesperados ali. Você imagina um pai e uma mãe que cuida com zelo do seu filho e de repente não encontra mais o seu filho ali. Você imagina o desespero que não é.
E era isso que José e Maria estavam passando ali, estavam desesperados, porque eles perderam Jesus. E a palavra do Senhor diz que eles chegaram num acordo e retornaram para Jerusalém, retornaram ali para o templo. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegam no templo, eles encontram Jesus tratando das coisas do pai dele. Amém? Tratando das coisas do pai dele. Aí você vai me dizer, mas o pai dele não era José? Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele veio no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E Jesus Cristo estava ali cuidando das coisas do pai dele. Ele estava ali para cumprir o propósito que já estava estabelecido sobre a vida dele. Amém? E diante dessa introdução, desse esboço que eu fiz aqui, dentro da palavra do Senhor, é que eu vou começar a pregar a palavra de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Faça um sinal aí. Amém? Diga para um amigo, para um irmão que está do seu lado, se você ficar com vergonha, fale para você mesmo. Diga assim: Jesus me ama. Amém? Fale de novo: Jesus me ama. E Ele tem um cuidado muito grande comigo. Amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, trazendo para os nossos dias. Amém? Eu quero entrar um pouco na rotina dos irmãos num dia de culto de domingo. Toda vez, meus irmãos, que nós nos preparamos para ir no culto no domingo, né? Eu estava até conversando com os irmãos agora há pouco ali na Barra, o irmão estava testemunhando comigo que ele falava com a mãe dele: começa a se arrumar 1h para a gente não chegar muito atrasado. Né, meu querido? A gente estava conversando agora há pouco, né? E é assim, irmãos. Mas o que eu quero falar com os irmãos? Toda vez que nós vamos num culto no dia de domingo, nós estamos indo para uma grande festa. Nós estamos indo, meus irmãos, comemorar a nossa passeche, a nossa passagem. No judaísmo, meus irmãos, fala daquele mover de Deus tirando o povo da escravidão do Egito para Canaã. No cristianismo, meus irmãos, é muito mais poderoso. Fala, meus irmãos, da passagem da morte para a vida. Se naquele tempo o sangue de um simples cordeiro, de um simples animal, teve o poder de fazer com que o espírito da morte não pudesse entrar na casa dos judeus, meus irmãos, hoje, sobre a minha e a tua vida, está o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue que tira o pecado do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É importante vir no culto de domingo? Muito importante. Não é uma rotina. Não é uma rotina. Não é algo que você tem que fazer para cumprir uma agenda da semana. Nós temos que vir no culto de domingo para uma grande festa. Para uma grande festa. Eu pedi para você falar com seu irmão: olha, Jesus te ama. E o amor do Pai, meus irmãos, às vezes tem que puxar uma orelha. Não é verdade? O pai que ama puxa uma orelha. Quem não ama, meus irmãos, vê você se perdendo e não esquenta a cabeça. Mas aquele que ama se preocupa, é chato, fala mesmo na sua cabeça, põe de castigo, porque ama. Porque ama. Ali, meus irmãos, nós podemos ver tudo aquilo que aconteceu, que eu falei ali. José pensando que Jesus estava com Maria, Maria pensando que Jesus estava com José. O que eu quero, meus irmãos, ressaltar nessa palavra que eu estou pregando para os irmãos? Hoje nós estamos aqui, pela graça do Senhor, numa grande festa. Deus fez coisas maravilhosas na vida dessas crianças, irmãos.
elas não conseguem expressar. Tem coisa que é só o Espírito Santo de Deus que faz. Tem coisa que é só o Espírito Santo de Deus que interpreta. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de interpretar um gemido inexprimível. Às vezes essa criança que veio aqui na frente não conseguiu expressar, mas o Espírito Santo de Deus entendeu. O Espírito Santo de Deus entendeu. E meus irmãos, vai chegar um momento, creio eu, não vou me estender muito na palavra, mas 9:05, 9:10, a Déia já falou, olha, cuidado com a palavra, cuidado com o tempo da palavra. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, vai chegar um momento em que essas luzes vão se apagar, vai chegar um momento em que nós estaremos regressando para a nossa casa. Talvez não no tempo de um dia, porque hoje, graças a Deus, nós temos Uber, carro, bicicleta, mas o mais importante, meus irmãos, é a presença do Senhor Jesus. Não podemos negligenciar a presença do Senhor Jesus. Não podemos nos distrair. José e Maria se distraíram por algum momento. Creio eu que estavam conversando a respeito da festa com seus amigos ali, e por um momento eles negligenciaram e eles perderam a presença do Senhor Jesus. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos recebendo a palavra, e essa própria palavra garante que o Senhor Jesus está aqui. Mas, meus irmãos, o cuidado maior é quando nós passamos por aquela porta. Esse Jesus que está aqui, ele tem que continuar nos acompanhando até a nossa casa. Ele tem que fazer presença na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até no domingo de novo, onde nós vamos novamente participar de uma grande festa, a Passeste do Senhor. E aqui, meus irmãos, a responsabilidade não é do pai ou da mãe, a responsabilidade é de todos. Creio eu que José, a palavra não abre, mas José, ele deve ter chamado a atenção de Maria. Mas Maria, era para Jesus estar com você. E Maria falando com José, José, mas você que é o pai, você que é o cabeça da família. Não é verdade? Às vezes, meus irmãos, para ir no culto, às vezes o esposo não quer ir, e a esposa é que puxa ali, vamos embora. Às vezes é o contrário. Às vezes, meus irmãos, é a esposa que não quer ir, mas o esposo vai lá, não, vamos sim, nós temos que ir. Porque Deus vai fazer uma grande coisa lá. Vocês estão entendendo, irmãos, o que a palavra do Senhor está falando com vocês? Não podemos negligenciar, não podemos nos distrair. E esse mundo, meus irmãos, nos dias de hoje, está assim, de distrações. O diabo, ele coloca muitas coisas, é festa, é maratona de série na Netflix, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é o pagode ali no Patiomix. Muitas distrações. Cuidado, porque às vezes você está voltando de uma grande festa e no caminho você se negligencia, no caminho você se distrai, e nessa distração você pode perder Jesus. A palavra do Senhor diz que foram 3 dias entre José e Maria perceberem que estavam sem Jesus, até o momento em que eles avistam Jesus, durou 3 dias. O que a palavra do Senhor fala a respeito de um dia? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, irmãos, pode ser que numa dessas distrações,
ou numa dessas negligências, você não consiga voltar mais. Pode ser. O pai que ama, ele fala. O pai que ama, ele cuida do filho. O pai está cuidando de você nessa noite. O pai está falando com você nessa noite. Quantos estão entendendo? Amém, glória a Deus. E ali, meus irmãos, foi uma angústia muito grande, andando para tudo quanto é lado. Eles perderam Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é a própria vida. Eles perderam a vida. Só tem vida aquele que está na videira. Quem está fora da videira não tem vida. Aí você fala, mas irmão Leandro, às vezes eu não estava na presença do Senhor, mas eu respirava. O que é 120 anos perto de uma eternidade? Não é nada. Não é nada. Não é nada. Então, irmãos, temos que ter cuidado. José e Maria ficaram desesperados, andando de um lado para o outro. Já viu uma pessoa, quando ela se desespera, ela fica sem rumo, ela não sabe se ela está indo ou se ela está voltando, fica toda embaralhada, e o problema vai tomando proporções ali, em que essa pessoa fica desesperada. A cabeça dela, sabe o que acontece com a cabeça dela? Um turbilhão de pensamento. E nesses momentos, meus irmãos, de angústia, de dor, de sofrimento, não são pensamentos bons que passam pela cabeça. A mãe, principalmente a mãe, ela começa a pensar no pior. Meu Deus, passamos perto daquele rio lá, e se ele caiu no rio? É desse jeito. O que eu quero falar com os irmãos? Uma vida sem o Senhor Jesus é dessa forma. Não sabe se está indo, se está voltando, não tem rumo, não tem direção. Tropeça, cai, chora, levanta, mal curou aquela ferida, já está caindo de novo. É o que o mundo tem para oferecer. Mas Jesus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando o Senhor vê, meus irmãos, um filho dele saindo da rota, saindo desse caminho de bênção, saindo desse caminho de vida eterna, Ele pede para que a gente pregue essas palavras, para que a rota seja novamente consertada, para que aquele filho que estava se perdendo volte para a rota, volte para o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem outro. Não tem, irmãos. Quando Jesus Cristo Ele fala isso, todos aqueles que se apresentavam como deuses, você pode esquecer, é demônio. É demônio. Só existe um Deus, só existe um caminho, só existe uma fonte de vida. Se a palavra já testificou isso no teu coração, por que procurar Jesus no desespero em outros lugares? Por quê? Sabe aonde José e Maria encontraram Jesus? No templo. No templo. A Bíblia diz que quando alguém sobe para Jerusalém, essa pessoa ela está indo para a presença de Deus. Amém? Toda vez que você vê, e eles subiram para Jerusalém, subiram para a presença de Deus. O contrário é válido também. Toda vez que você vê alguém descendo de Jerusalém, é alguém que está se afastando da presença de Deus. Depois, eu quero aguçar a tua curiosidade para você ler a Bíblia. Depois dá uma olhada lá no livro do filho, na parábola do filho pródigo. A palavra do Senhor diz que ele estava descendo da casa do pai. O filho pródigo, ele estava, a cada passo que ele dava, ele estava cada vez mais se afastando da casa do pai. Aquele pai ali representa o próprio Deus. Representa o próprio Deus. E ali naquele momento de desespero, alguém ali, a palavra não diz, mas alguém talvez levantou essa ideia: vamos voltar
para Jerusalém, vamos para a casa do Pai, vamos para o templo, vamos para a igreja do Senhor, porque Jesus Cristo está lá. Então, quando você vem para a igreja, irmãos, você está vindo para a presença de Jesus. A palavra garante isso. Onde houver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estará. Jesus está aqui. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, foi negligente. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, você se deixou levar por alguma situação de distração na sua caminhada. O Espírito Santo está falando com você. Ele está apontando certas coisas para você. Ele está mostrando para você. E ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, conserta a rota, conserta o caminho, não vai por esse caminho não, volta para o caminho, volta para Jerusalém, volta para o templo, volta para a igreja, porque o meu filho está lá, e ele tem para você vida e vida em abundância. Amém, queridos? Quantos entenderam a palavra do Senhor? Quantos entenderam a mensagem de Deus? Amém? Agora eu quero fazer um apelo, porque toda palavra do Senhor, ela precisa terminar com apelo. Amém? Porque, meus irmãos, não foi à toa que o Senhor trouxe essa palavra. O Senhor falou com alguém aqui. E o que eu quero falar para você é o seguinte: não se preocupe com o que os outros vão pensar a teu respeito. Às vezes essa timidez sua pode fazer com que você perca grandes bênçãos da parte de Deus. Deus, ele já testificou no teu coração. O seu negócio é com o Senhor. Não se preocupe. Não se preocupe, o seu negócio é com Deus. O único que pode te ajudar nesse momento é Deus. E Ele preparou toda uma situação para que você estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra. Se você parar para pensar, não era para você estar aqui hoje. Não era para você estar aqui hoje. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Esse mesmo Espírito de Deus, meus irmãos, colocou esta mensagem no meu coração. É Ele que está no controle, meus irmãos, da palavra que está sendo ministrada da tua vida. É Ele que causou toda essa circunstância, toda essa combinação de circunstâncias, para que essa palavra chegasse até o teu coração. E no momento de apelo você não vem, porque você está com vergonha. O que essa vergonha vai poder produzir no teu coração? Nada. Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Trocarei de fardo contigo. Eu vou tirar esse fardo, é Jesus Cristo falando. Eu vou tirar esse fardo pesado, porque você não aguenta andar nem mais 50 metros com esse fardo aí. Eu vou colocar sobre ti do meu fardo, que é leve e suave, e esse você pode carregar. O convite está feito para a igreja do Senhor. Amém? Quem, meus irmãos, foi tocado por essa palavra do Senhor, vem até aqui à frente. Não fique com vergonha. Não deixe, meus irmãos, que a vergonha te impeça de receber uma bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Venha receber a oração. A oração, meus irmãos, ela é bíblica. A oração, existe um versículo na palavra de Deus que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, eu quero nesse momento passar a palavra para o pastor Anderson. E se você foi tocado por essa palavra, venha até aqui à frente, que o pastor Anderson vai estar orando por você. Amém? Eu gostaria de chamar também o Ministério de Louvor para estar cantando também o último louvor. E não deixe, meu irmão, que a vergonha
te impeça de receber uma grande bênção da parte do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. E não se esqueça, Jesus te ama, um amor incondicional. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé?